E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Dantas e hoje vamos entrar em mais um módulo sobre Fabric. Então, no módulo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre usar o Apache Spark no Microsoft Fabric. Então, quais são os objetivos de aprendizagem? Nós vamos falar sobre configurar o Spark em um Workspace no Fabric, que a gente já citou um pouquinho anteriormente, identificar cenários adequados para notebook, trabalhos do Spark, usar data frames do Spark para análise e transformação de dados, usar o Spark SQL como consulta, e visualizar dados em um notebook Spark. Claro que isso aqui é o módulo completo e a gente vai seguir a mesma estratégia. Nós vamos falar um pouquinho da parte teórica e posteriormente nós vamos fazer um laboratório prático que a própria Microsoft disponibiliza. Porque qual que é a ideia aqui? A ideia é que vocês já tenham um material que seja oficial, porque essa ferramenta ela está em constante evolução. E assim que novas funcionalidades vão sendo liberadas, vocês vão ter acesso diretamente ao material da Microsoft e por lá vocês podem fazer o estudo para conseguir a DP600, que é a certificação do engenheiro Fabric. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que se trata esse tal de Spark Apache. Então, o Spark Apache, vamos voltar aqui e vamos procurar direto na fonte. Então, o que é o Apache Spark? O Apache Spark, ele é um motor multilinguagens que você pode executar atividades de engenharia de dados, de data science, machine learning, utilizando ou um single node, que é um computador único, ou um cluster, que é um conjunto de computadores onde você vai colocar todos eles para trabalhar com um grande volume de dados. Então, a solução de Spark ela surgiu para poder ajudar a gente com essa questão de Big Data. Você tem o computador de vocês ou o celular também tem um processador que vocês estão vendo nesse treinamento. E aí, quando você precisa processar algo, normalmente ele utiliza a memória do seu computador e vai usar o processador do seu computador. Então, ele pega lá o conjunto de dados que você deseja da sua organização, ou seu, ou algum dado de treinamento, e ele vai utilizar o processamento para conseguir traduzir esse dado em algum insight, ou através de um modelo de machine learning, ou até algum de visualização de dados via ferramenta Power BI. Então, o problema surge quando com grande volume de dados, você não tem mais espaço de memória para poder guardar esse volume de dados gigante que a gente está vivendo agora. Então surgiu essa solução onde eu vou usar computadores em cloud, em paralelo, e esses computadores vão conseguir armazenar toda essa informação na memória. Então, para conseguir um grande volume de memória, eu preciso de um grande volume de computadores em paralelo. E aí sim eu consigo, numa velocidade muito grande, processar esses dados. Então, de forma bem rápida, só para a gente passar pelo portal, ele até fala, é simples, rápido, escalável e unificado. Porque ele vai conseguir mexer com streaming de dados, com dados em batch, utilizando várias linguagens de programação. Por exemplo, Python, SQL, Scala, Java ou R. Também, parte de SQL. Então ele consegue executar consultas SQL de forma rápida. Parte de Data Science, Machine Learning. E aqui embaixo já a forma de instalação. Então observe. Só de explicar o que é a Apache Spark e como instalar, já tem que ter um conhecimento a mais. Quando a gente usa o Fabric, ele abstrai tudo isso. Você clica lá, cria o workspace, faz as definições e pronto, você já sai usando o Spark. Olha que fácil. Então aqui ele explica como faz, como você vai fazer para Machine Learning, Analytics. É muito importante, agora que vocês já entraram ou estão entrando na carreira de engenharia de dados e programação, usar as documentações das organizações. Às vezes você está buscando no Google alguma coisa e tudo que você precisa está dentro da documentação da ferramenta. Isso ajuda bastante. Então, vamos seguir para a nossa apresentaçãozinha básica, que é refletindo tudo que está aqui, mas de forma mais sumarizada, que eu usei para montar para o meu estudo pessoal. De novo, todos os créditos são da Microsoft, onde tem a fonte de dados principal. Você pode clicar aqui em iniciar, e aí vai passando na introdução. Aqui ele explica, né? O Apache Spark é uma estrutura de processamento de código aberto, é open source, tá? O Apache Spark é da Spark Foundation. Processamento e análise de dados, Spark tornou popular em cenários de Big Data, e a gente pode usar no HD Insights, no Azure HD Insights, então isso aqui é para quem está estudando para fazer 900, né, ou já estudou. No Databricks, que apesar de estar Azure Databricks, a Databricks é uma solução que você encontra multi-cloud. Se você ir lá na AWS, na GCP, tem o Databricks lá também. O Synapse Analytics e o Microsoft Fabric. Então vamos aqui, depois a gente passa para garantir que viu toda a documentação. Então, beleza. Então, ali ele já fala onde temos na Azure e ali no Microsoft Fabric, que é o propósito nosso. Então, aqui em resumido, é um mecanismo de análise unificado, open source,
processamento de dados em grande escala com modos integrados para engenharia de dados, ciência de dados, machine learning, podendo ser executado em um computador único ou em cluster em paralelo. Então, o que é o Apache Spark? É o que a gente já vem falando, né? Estrutura de processamento de dados distribuída. Não é muitas pessoas que conhecem o que é uma computação distribuída. Computação distribuída, em resumo, tá até ali, né? Dividir para conquistar. Ao invés de usar um computador único, eu vou usar vários computadores em paralelo, onde você vai ter o control mode, que é o computador que faz o controle, e aí ele passa parte dos dados para uma família de computadores, né? A gente chama família de nós. E aí ele vai distribuindo em paralelo essa parte de processamento e vai ganhando força ganhando velocidade para processar isso tudo. Quais são as definições que a gente acaba utilizando aqui, né? Ele fala de uma família de nós, que é o tipo de máquinas virtuais usadas para o nós do cluster, do Spark. Na maioria dos casos, os nós como otimização de memória fornecem desempenho ideal. Então você tem vários computadores que você pode utilizar. Então eu quero usar um computador, Thiago, para processamento muito grande de linguagem de imagens. Então eu preciso de um computador com uma GPU, por exemplo, com uma placa de vídeo. Eu vou usar uma família. E aí você consegue ver lá até na Microsoft quais tipos de computadores você tem, né? Tem os FX, que são mais para computação parruda. Tem a versão do runtime. O que é a versão do runtime? É a versão do Spark. Então o Spark está em constante evolução. Então lá você consegue, eu vou mostrar em seguida onde você consegue selecionar. E as propriedades, quantos clusters eu quero, se eu vou permitir que ele faça a auto-escalabilidade, né, o auto-scale. Então tem todas essas configurações. E também ele permite, se necessário, que a gente instale algumas bibliotecas do Python. Às vezes eu quero usar alguma biblioteca específica dentro da minha resolução do meu problema. Então ele permite que a gente selecione e defina isso. Então como que eu vou fazer? Eu consigo fazer essa adição lá na abinha de desenvolvedor, em ambiente, né, você seleciona. E aí ele consegue fazer a parte de adição dessa nova biblioteca. Então, vou usar, como sempre, o material da Microsoft, que está em constante evolução, e é a fonte correta para quem está estudando para DP. Então, aqui ele fala, né? Olha, você pode usar as bibliotecas, você vai adicionando aqui, bibliotecas públicas, você pode filtrar, ver dependências, você pode exportar o arquivo YAML, que é muito comum quando a gente está fazendo deploy aqui. Aqui os tipos que ele usa, WHL, JAR, TAR, GZ, todos esses formatos ele aceita. Então você pode colocar alguma customizada também, alguma que você criou. Então tem todas essas opções. Ok, então como que eu vou fazer para executar os códigos? Para poder executar os códigos eu vou usar um notebook. Então é muito comum para quem já mexe com Python usar os notebooks, né? A gente vai detalhar um pouquinho depois o que é um notebook, essa própria telinha que vocês estão vendo aqui, o print screen. Então, os notebooks permitem combinar textos, imagens, códigos escritos em vários idiomas, né, aqui em várias linguagens de programação, para compartilhar com outras pessoas e você pode fazer de forma colaborativa. Então, ele permite Python, Scala, SQL, R, e tudo isso em um lugar só, trazendo essa vantagem. Outra opção que você pode fazer, depois de criado o script, você pode agendar esse script para rodar de forma automática. Então, quando a gente vai falando lá de arquitetura medalhão, a gente vai mostrar que eu vou carregar isso num repositório, esse repositório a gente vai chamar o repositório inicial, ou landing zone, ou camada bronze. Aí eu vou fazer os tratamentos na camada prata, deixar o dado pronto para consumo, depois eu pergunto para o meu cliente, como que você quer consumir? É para um BI? Então, eu vou criar várias tabelas lá, tabelas de dimensões e tabela fato. Ah, não, eu vou fazer inteligência artificial. Na inteligência artificial, normalmente a gente cria uma tabela única, cria lá os rótulos, se for uma inteligência artificial supervisionada, ou eu só crio e faço uma não supervisionada e assim por diante. Então, tudo depende do porquê. Então, a camada ouro é onde eu disponibilizo o dado para consumo posterior, ou a gente chama downstream, né? Depois desse fluxo. E aí você consegue agendar. Isso aqui também acho que caiu na minha prova, perguntando, eu quero agendar para rodar algo 2 vezes por semana. Que opção que eu tenho que selecionar? Aí tinha uma opção ali que era por mês e por semana, 2 dias da semana. Então você consegue colocar essa parametrização. Então aqui alguns códigos, depois a gente vai fazer na prática também. Então, de forma bem macro, e a gente já vive isso no Power BI, a parte do fluxo de dados tem 2 passos aí, né? Você tem injeção, transformação, que é padrão do ETL, do Power BI também. E aqui, diferentemente na parte de área de dados, você faz a gravação. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente ingere, transforma, e aí a gente cria uma tabela com aquelas informações temporárias,
ou a gente joga de novo num blob storage, lá de volta no ADLS, Gen 2, ou em algum outro lugar que você vai persistir esses dados. Então faz injeção, transformação e gravação. Então, para quem já está um pouco familiarizado, como que a gente faz? Para leitura, você vai fazer a função spark.read_format. Aí você passa o formato. Tem outras formas também de fazer, tá? Vocês vão perceber que existem várias funções que você pode utilizar, mas no final do dia são bem similares. Eu vou fazer a leitura, então read.format, eu passo o formato do arquivo, que é um CSV. Eu informo se ele tem ou não cabeçalho e faço a origem aqui, né? Tá no meu Fabric, tananana. E aí existem outros comandos. Então eu consigo fazer um display, onde eu vou mostrar em formato de tabela, e estou limitando a visualização do meu data frame. Esse DF é um data frame, que é uma estrutura de dados, limitada a 10. Eu vou fazer a impressão do esquema desse dado, ele vai mostrar para mim um resumo. E uma outra forma que eu posso passar para que o próprio Spark tente identificar qual é a estrutura daquele dado. Então eu vou usar essa opção Infer Schema. Então essa opção aqui, ó, tenta fazer a inferência do esquema. Tem uma forma também que a gente passa a estrutura do esquema. Aí você vai fazer a importação dessas duas bibliotecas, SQL Types ou SQL Functions, e aí eu vou usar, olha, essa tabela vai chamar Product Schema, ele tem um Struct Type, então qual que é a estrutura do esquema? Ele vai ter um campo, aí eu uso essa função, Struct Field, nome do campo e o tipo do campo. Nome do campo, tipo do campo. Então, cada coluna você vai colocar um Struct Field. E o legal é que você faz isso uma vez. Depois, quando você colocar para gerar o agendamento de rodar o notebook, ele vai fazer isso de forma automática. Aí, com o tempo, se você precisar editar o código, você edita, porque existe também a evolução do esquema, né? Então, o esquema da tabela, você vai colocando e fazendo os ajustes. Aí, controle de versão cai lá na questão do GitHub. Beleza. E aí, eu posso ler diretamente, ó, fazendo a leitura daquele arquivo que está lá no OneLake, passo o formato, passo o esquema que eu defini anteriormente, e aí estou falando para ele nesse caso aqui que o cabeçalho não é a primeira linha, né? A primeira linha não é o cabeçalho, estou colocando como falso. Isso vai ficar mais claro, pessoal, quando a gente olhar o prático. Outras funções que a gente acaba utilizando. Aqui eu estou passando um pouco de Spark, claro que vocês quiserem saber um pouco mais, existem cursos especializados de Spark, tá? Para transformação, então códigos para adicionar coluna. Toda vez que eu precisar adicionar uma coluna no Spark, eu vou usar essa função withColumn. E aí eu dou o nome da nova coluna e como que vai ser a transformação. E olha que bacana, eu posso concatenar as mudanças. Então eu quero, olha, faça uma coluna, então isso aqui é uma coluna nova, que vai chamar ano, e ela vai pegar o campo de data e vai pegar só o ano. Aí eu quero uma outra coluna que vai chamar mês. Eu quero que você use a função month, pegue a coluna order date. Então ele vai pegar a coluna order date, que é composto de dia, mês e ano, e vai pegar só a composição de mês. E aí o display de novo para visualização. Depois vou fazer o salvamento. Então lembra lá, ingeri, transformei e vou salvar. Claro que você poderia fazer outras transformações. Aqui é só para mostrar algumas transformações simples. Esse processo, pessoal, falando um pouco de engenharia de dados, esse processo onde a gente faz a ingestão, faz a transformação e grava em algum lugar, a gente chama isso de pipeline de dados. Então pensa como se fosse um tubo, né, um cano, onde eu estou recebendo uma água, estou fazendo uma transformaçãozinha e disponibilizando isso em algum lugar. Então olha só, eu estou fazendo a escrita desse data frame no modo overwrite, então estou falando toda vez que você gravar, substitua o que estiver lá. No formato Parquet, então ele está colocando lá em Files, Orders, Dados Transformados, numa pasta Pedido. E aí eu coloco um print na tela só para trazer a informação, olha, dados gravados com sucesso. Qual mais coisas nós podemos utilizar? Então eu quero criar uma tabela nova, como que eu faço? Eu vou criar o DF Write, então lembra lá, para leitura Read, para escrita Write. O modo vai ser de overwrite, o formato delta, que a gente viu lá os formatos delta que tem controle por ACID, etc, etc, etc. E eu vou salvar como tabela de nome vendas. A gente vai ver isso tudo no detalhe, tá? Para pegar a descrição da tabela, você pode usar essa função SQL. Se você usar no SQL também isso funciona. Então, describe, extend vendas. E aí ele vai mostrar todo o detalhe. Posso usar SQL, olha só, tanto que o Spark é versátil. Aí você usa spark.sql
E aí você coloca entre aspas como se estivesse dentro do SQL. Select asterisco from. Aí você coloca o lakehouse, nesse caso o lakehouse chamava data.vendas limitado a 1000 linhas. E aí eu quero fazer o display do DF. Uma outra função, Thiago, eu não sei usar Spark, eu quero usar SQL. Aí você vai usar um Magic Command que chama SQL. Então, no Databricks, normalmente a gente usa uma porcentagem no começo da célula. Depois fica mais claro quando eu mostrar lá no notebook. Aqui no Fabric, você tem que colocar duas porcentagens. Então, porcentagem SQL. Dali para baixo, ele vai entender que aquela célula é uma célula com linguagem de programação SQL, né? Com linguagem de consulta, etc. Então, eu fiz a mesma coisa, só limitei aqui, ao invés de 1000, igual eu fiz anteriormente, aqui limitado a 10. Né? Que era 1000, aqui eu fiz a 10. Beleza? E quando você usa o display ou um SQL statement, ele consegue trazer em visualização para a gente. Acho que isso caiu na minha prova também. Ele perguntando, o que eu tenho que fazer que eu quero que a pessoa que está consultando ela veja os dados de forma gráfica. Aí você pode usar o display, como você pode usar alguma consulta SQL. Beleza. Você pode utilizar outras bibliotecas também do Python. Aqui, por exemplo, nós estamos usando o Matplotlib e o Seaborn. Vou mostrar depois lá quando a gente estiver utilizando o notebook. E aí ele cai aqui na parte de exercícios. Então vamos dar uma olhadinha rápida no portal, só para garantir que a gente viu tudo. E aí a gente segue para fazer o trabalho prático. Então vamos aqui, então beleza. Então ele fala, a ferramenta explica o Spark, para ingerir, processar e analisar dados em um lakehouse, a gente já viu. Então ele usa a questão do dividir para conquistar. E aí ele mostra como criar. Então vamos mostrar aqui como que cria. Então eu venho em novo workspace. Aqui eu vou colocar o nome do meu workspace. Spark. Eu quero atribuir algum domínio. O que é domínio? Domínio de negócio. Eu quero uma área de marketing, uma área de finanças. Você cria lá no portal do admin e depois atribui aqui. Quem que vai ser a lista de contatos? Você pode colocar um usuário ou um grupo que você criar. E aí ele vai perguntar da atribuição da licença. Então eu posso ter uma Pro, uma avaliação, uma Premium por usuário ou uma capacidade do Fabric. Mas para habilitar isso aqui, você tem que criar as licenças Fs lá no Azure. Lembrando que a partir desse ano vai ser substituído os SKUs P, que era o do Premium. Vai deixar de ser descontinuado e acho que a partir de 2025 só vai ter a licença F e você vai ter que se adequar a sua organização a essa questão. Então aqui se vai ser para modelo semântico pequeno ou modelo semântico grande, né, Big Data, você seleciona aqui para que vai ser e dá um aplicar. A gente já tem o nosso criado que a gente vem usando no treinamento, então não vou criar um outro. Ele vai criar essa paginazinha e vai chegar nessa página inicial aqui. Vamos ver. Falando do Spark Model, vamos voltar aqui ao Workspace, Fabric, gravação, configurações. Beleza. Então aqui você já consegue ter um pouco mais de informações em relação à parte de processamento, né? Então vem aqui configurações do Apache Spark. Lembrando, Apache Spark é o quê? É isso aqui. Tá? Então tá ali, como é open source, as pessoas podem usar. E aqui é a grande diferença entre as nuvens. Então, Thiago, você está falando para mim que o Fabric é equivalente ao Databricks? Ele faz atividades parecidas, mas cada um vai fazer a sua customização. Então, pode ser que, precisa fazer testes para comparar, pode ser que o Databricks seja um pouco mais rápido, porque tem algumas customizações do Apache lá. Porque como é open source, cada pessoa, cada organização pode utilizar da forma que deseja. Então, vamos ver aqui, ó. Ele está trazendo, né, as configurações. Então, ele tem família de nós, é o tipo de máquina virtual. Então, entenda nó como uma máquina virtual daquele desenho que eu mostrei. Ele fala nós otimizados de memória. Por que otimização de memória é melhor? Porque quando você pega o processamento, e essa é a grande sacada do Spark, ele traz o processamento para a memória. Não sei se vocês eram da época que tinham HD de disco. Quando a memória do computador acabava, estava sem memória de trabalho, ele começava a usar a memória do HD. Aí a velocidade do computador ia para o espaço, já não rodava mais nada. Não sei se tem alguém aí que é dessa época, se for, comenta aqui do lado para ver que eu não estou sozinho. A versão do runtime é a questão do Spark, então ali por trás qual que é a versão e as propriedades. Então eu vou aqui direto no nosso Fabric, eu tenho aqui, então estou usando em Starter Pool. Por que eu estou usando em Starter Pool? Porque o Starter Pool é o que é liberado para licença gratuita. Se você clicar aqui no novo, ele mostra, ó, optimizado por memória, se eu quero um medium, large, extra large. Então todas essas configurações você pode entrar lá no portal
e ver o que é o detalhe de cada um. Então eu quero fazer o auto-scale, Thiago. O que é o auto-scale? Ele vai aumentar a quantidade de Spark, né, de computadores, à medida que a dificuldade de processamento surge. Então vamos supor, eu tenho um computador tenho 2 computadores para um valor X de processamento. Assim que esse volume aumenta, ele automaticamente liga um computador a mais e começa a processar isso de forma conjunta. Acabou essa carga de trabalho, ele desliga esse computador de forma automática e a gente economiza com isso. Então aqui se pode alocar ou não dinamicamente, você vem aqui e aumenta conforme necessidade. Então deixa eu voltar aqui no anterior. Então se eu quiser editar, eu posso, aqui ele já tem o Starter Pool criado direto, você aumenta aqui conforme necessidade e salva. Vamos ver o que mais. Se eu quero aqui personalização, a configuração de partes individuais, mais detalhes, vamos clicar aqui. Ó. Então aqui ele explica o que é cada item, a configuração. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês também. Ele explica o Starter Pool, o que é capacidade de cada um. Então, por exemplo, a Trial, ele está usando 128 V-Cores, então Virtual Cores aqui. Capacidade 64, Node Size Medium, os nodes, os máximos. Então, esse aqui eu posso usar até 16 máquinas em paralelo. A maior que tem até o momento é essa de 2048, que você pode colocar até 200 máquinas em paralelo. Imagina o poder computacional para isso. Beleza? Eu vou disponibilizar esse link aqui embaixo. Pessoal, é importante vocês se familiarizarem com a documentação da Microsoft, tá? Lembrando que, se tiver problema para ler em inglês, aqui em cima você altera para PT-BR. E aí a documentação vai vir em português. Por que eu recomendo que vocês façam a prova em inglês? Na tradução, ela não fica muito boa. Então, veja, por exemplo, a questão da licença, né? Se a gente olha aqui a licença do Fabric, que vocês podem fazer alteração também depois, se necessário, ele mostra que o Fabric ele está traduzindo como malha, né? E malha em inglês também é Fabric. Então aqui, se você quiser mudar a licença, é só clicar aqui e aí você muda. Ó, avaliação, aqui ó, capacidade de malha, tá vendo? Pela tradução do Fabric. Vamos ver o que mais que temos. Então, ambientes, eu clico aqui. Aqui tá, ó, esse vai definir um ambiente padrão. Aqui eu consigo mudar a questão do runtime. Eu tenho atualmente a versão 1.2, Spark 3.4 e Delta. Então ele mostra o que é Spark e mostra o que é Delta, que também o Delta é open source. E aqui um Public Preview. Então tem coisas novas já vindo, só que ainda ele não disponibilizou. Então ele está ainda meio que em teste. Você olha, pessoal do público, avalia aí se está tudo ok, se está tudo liberado, se está tudo funcionando como esperado. E aí ele libera, a gente pode usar, não é recomendado utilizar em produção, tá? Sempre usar as versões estáveis. Se você quiser saber mais um pouco, clica aqui, ele vai te explicar igualmente o que é runtime, o que significa cada coisa, tá vendo aqui, ó? Sistema operacional, tá vendo? É muita coisa nova para a gente aprender, ó. Multitasking. Aqui tá os detalhes para quem quer entender mais um pouquinho a fundo. Vamos ver o que mais? Trabalhos. Aqui o trabalhos ele está falando de jobs, então você atualiza, você define, né, quanto que vai ser a atualização. Alta simultaneidade. O que é o alta simultaneidade para notebooks? Quando dá alta simultaneidade para notebooks ativa, vários notebooks podem usar o mesmo aplicativo Spark para reduzir a hora de início de cada sessão. Então, isso aqui é compartilhado, né? Então, para quem já usou um pouco de Databricks, você pode criar um cluster compartilhado, um shared cluster. Então, várias pessoas usam o mesmo cluster, porque toda vez que eu deixo de usar, ele desliga o cluster. Aqui no Fabric não é tanto problema, porque o início do cluster é bem rápido. Vocês vão perceber isso quando a gente rodar no notebook. E aqui sobre o logon automático, registra automaticamente métricas, parâmetros, modelos sem codificar. Ele está falando assim, olha, rastreia automaticamente os modelos de aprendizado de máquina. Isso aqui é mais voltado à parte de inteligência artificial. Então vamos voltar aqui. Então ele mostra como cria. Aqui, né? Então, ele mostra como cria a parte das bibliotecas. Então, para criar a biblioteca, aqui no Data Engineering, aqui em ambiente, vamos só, teste.
Então aqui ele vai permitir a customização dos ambientes utilizando as bibliotecas públicas, por exemplo, do PyPy. Eu quero adicionar um YAML, eu posso customizar aqui como bibliotecas personalizadas, eu quero também um computador específico, eu quero as propriedades Spark, então aqui você consegue criar algo diferente, tá vendo? Então o Default Pool, o que ele tem? Eu tenho núcleos, 8 núcleos de processamento, eu quero a memória do drive de 28, de 56, eu quero definir o executor. Então aqui em cima é aquele que dirige e aqui é quem executa, né? Seria o control node e os executores aqui embaixo. A quantidade de instâncias e boa. Então é um pouco mais detalhado comparado com aquele que a gente viu direto aqui na configuração do Workspace. Então, aqui tem um pouco mais resumido. Ali você consegue definir um cluster mais parrudo, se necessário, um cluster mais customizado. Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. A gente viu a parte do Apache Spark, seus benefícios, o que é o Apache Spark, tanto um pouco sobre computação distribuída. Claro que aqui é uma forma bem resumida. Vocês podem detalhar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias. E a gente fica por aqui e logo menos a gente volta com o laboratório mostrando toda essa parte junto com vocês. Até logo!